Olá, meus amados do Facebook, também do YouTube. Há quanto tempo nós já não se encontra por aqui, né? Mas graças a Deus nessa tarde podemos se encontrar aqui nesta live e saber que pela graça de Deus estamos todos felizes, todos com saúde, né? Com certeza eu creio que todos passaram um feliz ano novo, tiveram um feliz ano novo junto com seus familiares. Assim aconteceu comigo, que até hoje eu continuo ainda festejando, né? Tanto é que hoje, meus amados e minhas amadas, eu quero compartilhar um assunto mais de extrema importância com vocês. Eu peço até que vocês compartilhem esse vídeo, tanto no YouTube como no Facebook, porque nós estamos juntos e misturados nesta tarde. Estamos fazendo ao vivo pelo Facebook, estamos fazendo num vídeo pelo YouTube. Então, meus amados, eu quero compartilhar um assunto muito importante com vocês nessa tarde. E eu desejaria que vocês compartilhassem esse vídeo com outras pessoas. Porque o que nós vamos tratar neste momento é de extrema importância. Muitas das pessoas necessitam ouvir o que nós vamos falar, né? Hoje eu quero, mas antes de nós entrar no meu estudo, no tema, né, que nós vamos falar, eu quero ler aqui umas passagens bíblicas, umas 3 passagens bíblicas, né, para nós não sair do nada lá para onde eu escrevi, até escrevi para não esquecer, né? Então, meus amados, e também quero ser breve com vocês. Desejo que todos sejam abençoados com todas as sortes de bênção. Mas eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, acompanhar, ou você marca no caderno aí, para que você abra a sua Bíblia no outro instante, né, agora pode ser que não esteja com tempo de parar seus fazeres e ler junto comigo. Mas você pode compartilhar, você pode me acompanhar no momento que você quiser, né? Meus amados, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, nós vamos começar assim, né? Para que eu leve você ao que eu vou tratar daqui a pouco, né? Romanos, capítulo 12, no versículo 2, diz a seguinte assim, ó: e não vos conformeis com este século. Quem é que está escrevendo aqui? É preciso eu falar isto, porque infelizmente as pessoas trazem isso por dias de hoje e esquece o que está escrito aqui foi escrito há quase 2000 anos atrás e que não foi para nós. A pessoa que está escrevendo aqui, ela não está escrevendo para a igreja nos dias de hoje, ela está escrevendo para eles nos dias deles. Porque quem escreveu isso aqui foi Paulo. E Paulo não se passava pela ideia dele, porque não tinha noção de que um dia ia existir um país chamado Brasil. Então, tão logo você percebe que isso aqui foi escrito no ano 56 da década de Cristo, né, da era de Cristo, da era cristã, para eles que estavam vivendo aquela época. Então, Paulo estava escrevendo para eles isso aqui. E escrevendo para os romanos, Paulo estava escrevendo o seguinte título, as seguintes palavras, né? E não vos conformei com este século. Ele estava presente. Então, que século Paulo estava se referindo? Esse século que nós vivemos, 2023? Ou Paulo estava se referindo ao ano 56, do século do ano 56 da era cristã? Da era 56, do ano 56 da era cristã, e não nos dias de hoje. Então, é necessário que nós entenda isso, porque se nós não entender isto, nós vamos ficar rodeando e perdidos, sem achar uma saída. E, infelizmente, é o que eu vejo no sistema religioso, eles perdidos, os pregadores perdidos, e levando uma multidão de pessoas a ficarem perdidos também. Porque eles não respeitam a data da escrita. E precisamos que nós respeite essa data da escrita. Porque o escritor que escreveu aqui não está falando conosco. Está falando com eles lá.
no ano 56. E no ano 56 ele falou isso aqui, ó. E não vos conformei com este, no singular. Singular, não no plural. Ele está falando com este século, no século que eles viviam, e não nós. E não nós. Então ele disse assim: não se conformeis com este século, o século que eles viviam, mas transformai-vos. Ele também, Paulo aqui não está escrevendo aos Romanos, mandando ele transformar o mundo. Tá? Não é isso que Paulo está mandando fazer. Paulo está falando para eles se transformarem. Não viverem como andava antes. Eles precisariam se transformar. E é o que Paulo está dizendo aqui. Não se conformei com este século que eles viviam, e que eles não se conformassem com aquele século, mas eles precisariam se transformar. Eles precisariam de uma transformação, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, hoje, o culto da igreja, hoje, é racional, é na mente. Então, se nós não partirmos para o nosso raciocínio, nós vamos andar perdidos. Nós vamos andar perdidos. É obrigado, nós temos a necessidade de ler e raciocinar, pesquisar, né? Ler textos e contexto e analisar ainda. Nós precisamos ler o texto, ler o contexto e analisar, né? Para que nós chegamos à verdade. Aí nós chegaremos à verdade. E é o que Paulo está recomendando aos romanos. Transformai-vos pela renovação da mente. Pela renovação da mente. Para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que nós venha reconhecer, para que nós venhamos entender o que é a perfeita e vontade de Deus, nós temos que abrir o quê? O raciocínio. E não aceitar o que um homem fala. Não, nós não devemos aceitar o que o homem fala. Nós temos que ler a palavra, analisar e mentalizar ela. Então, meus amados, e nessa transformação, que nós vamos entrar daqui a pouco, né, num relatório que eu fiz, foi aonde eu me via antigamente, meus amados e minhas amadas, chegaram a falar para mim que eu era um quadrado, né? Eu era um quadrado porque eu não acompanhei a transformação dos tempos. Eu vivi parado, né? Não acompanhei o mundo, os tempos foram se elevando, foram se transformando, e nós temos que se transformar junto com o tempo. Nós não podemos ficar para trás. Mas infelizmente é o que se vê hoje, um mundo religioso que ficou parado antes da cruz. O mundo religioso não atravessou a cruz, o outro lado da cruz, ficaram parados na cruz, porque o raciocínio deles parou. Numa palavra, podemos dizer nos dias de hoje, engessado. O raciocínio do sistema religioso ficou engessado. Não passou do outro lado da cruz. Então, para tudo que eles pregam do outro antes da cruz. E antes da cruz não aconteceu nada. Não aconteceu nada antes da cruz. Tudo aconteceu depois da cruz. Então, se eu me imponho antes da cruz, eu vou me ver um pecador, vou me ver um desgraçado, eu vou me ver um perdido. Antes da cruz. Porque antes da cruz não aconteceu nada. Antes da cruz todo mundo era religioso. Então, antes da cruz, nada aconteceu. É necessário que nós passamos para o outro lado da cruz. Aí quando você passa, quando eu te levo você e eu passo também para o outro lado da cruz, eu me vejo um homem
salvo, um homem sem pecado, um homem, que nem diz a própria palavra, santo, não na carne, mas no Espírito, porque o Espírito de Deus está em mim. É essa a santidade, não a minha carne. Na minha carne eu não vou achar santidade nunca. Nunca houve e nem vou achar. Então é necessário que nós passamos para o outro lado da cruz, para nós ver os feitos da cruz. Você só vai ver os feitos da cruz se você passar para o outro lado da cruz. Agora, quem está antes da cruz, não vê nada disso. Então, meus amados, raciocinando assim, eu me vi numa necessidade de mudar a minha vida, para que não me chamasse mais de quadrado, né? De quadrado. Então, eu tive que mudar. E você vai perceber, eu quero, nessa minha transformação, é o que eu vou ler daqui a pouco com você. Mas eu quero ler ainda mais outra passagem bíblica no livro de Gálatas, né? No livro de Gálatas, no capítulo 5. No capítulo 5 de Gálatas, no versículo 19. Eu quero ler mais um pouquinho junto com você. No versículo 19, vamos ler até o 21. Ora, as obras da carne, é isso que o sistema religioso, antes da cruz, não consegue enxergar isso aqui. As obras da carne. Não consegue enxergar, não consegue discernir o que é obras da carne, o que é obras espirituais. Se você não passa da cruz, você nunca vai conseguir enxergar isso aqui. O que é obras carnais, né? Ora, as obras da carne são conhecidas. E são, tem dois pontinhos, e são prostituição. O que é prostituição dentro do sistema religioso? Obra de Satanás. Diz que uma pessoa que anda em prostituição está com demônio, está com Satanás dentro dele. Por isso que ele comete prostituição. Mas aqui no Evangelho, na Bíblia, o que está escrito aqui, por isso que eu mando você abrir a Bíblia junto comigo. O que é que está escrito? Prostituição é o quê? Obra da carne. Não é obra de Satanás, não é obra de outro ser. É obra de quê? Da carne. É isso que está escrito ou não é? É isso que está escrito. Obras da carne. Prostituição é obra da carne. Impureza, lascivas, idolatria. Idolatria envolve outras coisas, tanto ao dinheiro, como envolve a artistas, né? Envolve a idolatria. Feitiçaria. Outra coisa que diz que isso é obra de Satanás. A pessoa que pratica feitiçaria diz que pratica os demônios Satanás. Mas aqui está escrito o quê? Que está escrito aqui? Obras da carne. Feitiçaria é uma obra da carne. Então quem não conhece, quem está do lado antes da cruz, não consegue enxergar isso aqui, que isso aqui é uma obra da carne. Mas quando nós passamos da cruz para cá, nós conseguimos enxergar que isso aqui não é obra espiritual, não é obra de Satanás, é obra de quem? Da carne. Não é isso que está escrito? Obras da carne, isso aqui é uma obra da carne. Inimizades, porfia, ciúme. Outro coisa que diz que é um Satanás que causa ciúme nas pessoas, que põe ciúmes nas pessoas. Diz que é um espírito que põe ciúme nas pessoas. Mas aqui está escrito o quê? Obras da carne. Ciúme é uma obra da carne, não é obra de Satanás, não é obra do outro ser. Obra da carne. Iras, discórdia, dissensões, facções. Inveja, eu podia falar alguma coisa dessas facções, mas eu vou pular essa parte. Invejas, bebedice. Outra coisa que diz quem bebe muito, diz que está com um espírito Zé Pilintra. Mas aqui está escrito o quê? Obras da carne. Bebedice é obra da carne, não é obra de Zé Pilintra. É uma obra da carne. Glutonaria, coisas semelhantes. Então existe mais coisas. O apóstolo Paulo, pregando aos Gálatas, estava dizendo aqui que existe muito mais coisas que são obras da carne. É que ele
preferiu parar aqui porque já não ia dar para escrever tanta coisa, tantas obras da carne. Mas que existe muito e muitas mais coisas que são obras da carne. Por que eu estou lendo isso aqui? É para preparar você para nós entrar no que eu escrevi aqui. O que é uma obra da carne? E uma obra da carne, nós vamos ver que nem sempre, se você não tem o Espírito Santo, você não pode, nem sempre você vai se livrar dela, né? Porque nós já lemos aqui, porque a carne, ela tem o poder de quê? De feitiçaria. A carne tem poder de feitiçaria. Foi isso que nós lemos aqui, ó. Não é Satanás. É obras da carne. E coisas semelhantes a este respeito, das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não, aí vem a bomba, que não herdarão, presta atenção, meus amados, que não herdarão o que? O reino de Deus. O que é que está escrito aqui? Não herda, não herda. Aqui não está escrito que entra, nem que vai e nem que vem. Está escrito o quê? Que não herda o quê? O reino de Deus. Que estais, que não herdarão o reino de Deus. Os tais, é isso mesmo? Os tais coisas pratica, né? Não herda o reino, não herda. Esta é a palavra, é o que está escrito, não herda. Aí o que é que eles fazem? O que é que eles torcem? Aí ele pega essa palavra herda, herança, que vem do termo, da terminologia herança, e diz que quem pratica essas coisas não entra no reino de Deus, mas não é isso que está escrito. Está escrito aqui que não herda o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Agora eu quero levar você para ver o que é o reino de Deus. O que essas pessoas que praticam todas essas coisas não vão herdar. Não é que não vai entrar e nem sair. Não vão herdar. Então vamos ver o que é que essas pessoas que cometem essas obras da carne não herdam. Vamos ver. Lucas, capítulo 20, capítulo 17. Abra sua Bíblia aí. Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Ah, já está até marcado aqui, ó. Pronto, está aqui, ó. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Vamos ler até o 24. Aí você vai ver as pessoas que não herdam. Não quer dizer que entra e nem que sai. Na Bíblia não está escrito isso. Infelizmente, o sistema religioso torce a palavra e diz que essas pessoas não vão entrar no reino de Deus. Mas você leu junto comigo que a palavra não está escrito entrar, a palavra está escrito herdar. Então nós temos que entender e discernir o que é herdar e o que é entrar. Então vamos conhecer o que é que eles não vão herdar. O que eles não vão herdar. Lucas capítulo 17, versículo 20. Abra a sua Bíblia aí. Versículo 20. Diz aqui, ó. Interrogado pelos fariseus, Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, foi interrogado pelos fariseus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Porque é o que se prega dentro do sistema religioso. Que você tem que estar dentro de uma chamada igreja para que você entre no reino de Deus. Para você entrar no reino de Deus, você tem que estar dentro de uma chamada igreja. Então, se você
também não está dentro de uma chamada igreja, e ainda pratica aquilo que nós lemos atrás, lá em Gálatas, aí pronto, aí não entra mesmo, né? Mas vamos ver aqui o que é o reino de Deus que eles não vão herdar, porque a palavra está escrito herdar, não está escrito entrar, nem está escrito sair, está escrito herdar. Então nós temos que respeitar o que está escrito. Aí está escrito herdar. Aí está aqui, ó. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu. 2 pontinhos. Quando tem 2 pontinhos, é que ele vai explicar o que é o reino de Deus e quando viria, né? Então Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não vem o reino de Deus com visível aparência. O que é visível aparência? Algo que os olhos vê, algo que a mão possa apalpar. Então o que é que Jesus respondeu para eles? Com o reino de Deus você não viria você não poderia apalpar. Mas vamos continuar, que nós vamos ler até o 24. Não acabou não. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Então Jesus, como é que é isso? Ele vai explicar. Nem dirão, ele aqui, não é que você, eu sei com certeza, você já foi convidado para ir buscar Deus, buscar o reino de Deus. E o próprio Jesus de Nazaré, a quem as pessoas seguem, está dizendo, ó, o reino de Deus não é com visível aparência e nem se pode tocar. Então ele está dizendo aqui, ó, com visível aparência. Nem dirão, ele aqui ou ele acolá. Também não. Lá está. Porque o reino de Deus, olha só. Porque, e Jesus está dizendo aqui, é palavra de Jesus, não é minha. Eu apenas estou lendo, né? Porque o reino de Deus está onde? Dentro de nós. E o que é que está dentro de nós, meus amados, minhas amadas? O Espírito Santo. Então está aí o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é algo que se apalpe, não é algo que se veja, mas é o Espírito de Deus dentro de nós. Então, agora eu vou voltar lá para Gálatas. Então, a pessoa que comete adultério, essa pessoa não tem o Espírito Santo. Então, essa pessoa não herda o Espírito Santo. A pessoa que vive em prostituição, que vive de bebedice, como nós lemos, então esta pessoa não vai herdar o Espírito Santo, não vai ter o Espírito Santo, porque é o que está escrito aqui, é ou não é? O reino de Deus está dentro de nós, o Espírito de Deus está dentro de nós. Esse é o reino de Deus, do que a palavra descreve aqui. O reino de Deus não pode ser buscado, o reino de Deus não pode ser achado. O reino de Deus está dentro de nós. Aquele que não se pode apalpar, não se pode ver. Mas o que é que se ensina dentro do sistema religioso? Que você tem que buscar o reino de Deus enquanto ele pode. Mas o que é que Jesus respondeu aqui? Não foi palavra minha, eu só estou lendo. Que o reino de Deus está dentro de nós. É esse o reino de Deus. É esses que herdam o reino de Deus. Então quem vive em prostituição, quem vive matando, quem vive de bebedice, essas pessoas não têm o quê? O Espírito Santo. Não tem o Espírito de Deus. Esse é o reino de Deus. Pelo menos é o que está escrito aqui na Bíblia. Não é palavra minha. Mas nós paramos aonde? Nós paramos até onde? O reino de Deus dentro de nós. Mas nós vamos ler até o 24. Versículo 22. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Foi isso mesmo? Não, peraí. Nós estamos lendo Lucas, é isso mesmo. Versículo 22.
A seguir, dirigiu-se aos discípulos, viram o tempo em que desejarias. Aliás, preste bem atenção, vamos ler aqui. Ó. A seguir, ele se referiu, ele chamou os discípulos, né? Reuniu os discípulos. Eu gosto de ler e explicar. O vídeo foi terminado no Facebook, o vídeo parou. Veja o que encontrei. Eu não estou pedindo para você encontrar. Então você que está me ouvindo pelo Facebook, talvez tenha entrado uma interrupção, a internet deve ter caído, mas agora está voltando. Mas se você viu que o vídeo cortou, vá lá no meu canal YouTube, Ed em Nova Aliança, porque lá vai ser um vídeo e lá não pode ser cortado. Mas vamos ler o versículo 22. A seguir, os discípulos, ele seguiu os discípulos, dirigiu-se aos discípulos, virá o tempo, e ele falou para os discípulos assim, né? Depois da interrogação dos fariseus, Jesus reuniu os discípulos e falou a seguinte parábola para eles: virá o tempo em que desejareis ver um dia, um dia do Filho do Homem. Quem era o Filho do Homem? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era o Filho do Homem. Então ele está dizendo aqui, ó, Jesus, depois da interrogação dos fariseus, ele falou com os discípulos e disse: olha, vai vir um dia aí, vai vir um tempo que vocês vão desejar ver um único dia do Filho do Homem e não vão ver. Então vamos continuar para você entender. O Filho do Homem e não vereis. 23. E vos dirão, ele ali. Ou seja, gosto de dar trocadinho de moeda, sabe? 10 centavos. Ele ali, ou seja, vem buscar Jesus, vem buscar o reino de Deus. É o que ele está dizendo aqui, se referindo aos discípulos. Ó. E vão dizer, ele ali, ou lá está. Não vai. Se é o que está escrito ou não é o que está. Abra a sua Bíblia, né? Para você ver o que está escrito. Ele está dizendo aqui, vai vir um dia que vocês vão desejar ver um dos meus dias daqui na terra e vocês não vão ver. Mas vocês vão chegar a ouvir, ó, Jesus está ali, Jesus está acolá, venha buscar Jesus, venha buscar Jesus. E ele está dizendo aqui, não vais, não é para você ir, não vais. Nem os siga, olha, nem os siga, não vai buscar, não vai nessa história que venha buscar Jesus e nem vos siga aos conselhos de Jesus de Nazaré, a quem o sistema segue. Nem o siga, ou seja, nem Jesus ele respeita, nem as palavras de Jesus ele respeita, nem o siga. 24, vamos ler até o 24. 24, porque assim como um relâmpago, meus amados, como é que acontece o relâmpago? É assim, ó, e clareia, né? Não é isso? Não é assim o relâmpago? E clareia. Eu só quero que você entenda. 24. Porque assim, é uma parábola. Jesus está se referindo fazendo um paralelo, uma parábola, né? Porque assim como um relâmpago, fuzilando, brilha, né? Quando o relâmpago sai, ele brilha, né? Brilhando, brilha de uma a outra extremidade, né? Quando o relâmpago sai, assim no piscar de olho o relâmpago sai e brilha, né? Que você vê um relâmpago de ponta a ponta, é para você entender. Eu leio e explico, né? E brilha de uma extremidade a outra extremidade do céu, assim será. Preste atenção. Assim como o relâmpago brilha de uma ponta a outra, ele está dizendo, assim será. Assim será no seu dia. Assim será no seu dia o Filho do Homem. Ou seja, assim será no dia que Jesus voltaria. Jesus voltaria. E aconteceu
no ano 70. No ano 70, o povo via um sinal no céu brilhando de uma ponta a outra ponta da extremidade do céu. Assim está registrado, né? Está registrado. E dá certo, casa com isso aqui, certinho. Como está escrito aqui. Como o relâmpago relampeia e todo mundo vê de uma ponta a outra, assim seria o dia da volta dele. Que ele não ia voltar na terra, nem eles iam ver em carne. Ia ver o quê? Um clarão. De uma ponta a outra ia ver. E assim aconteceu no ano 70. Por quase um ano inteiro. Um cometa virando de ponta a outra, girando em volta de Jerusalém, do Estado de Israel. Assim aconteceu. Está registrado. Infelizmente, o sistema religioso não quer conhecer essas coisas. Então, meus amigos, meus amados e minhas amadas, você agora está preparado para mim ir no que eu escrevi aqui. Pode fechar a sua Bíblia. Eu vou ler aqui um relatório que eu escrevi aqui. Meus amados e minhas amadas, eu mudei. Né, que eu falei no princípio desse vídeo, eu tinha mudado. Eu vi a necessidade de mudar. Para que ninguém me chamasse de quadrado mais. Eu mudei muito. Eu já fui chamado de quadrado. E eu demorei muito para entender que eu tinha que acompanhar o desenvolvimento dos tempos. Hoje, eu vejo o mundo com outros olhos. Eu vejo o mundo com outros olhos. Meus amados e minhas amadas, nós seres humanos, nós temos quando nós seres humanos nós temos, né? Quando nossos filhos eles estudam, né? Nossos filhos estudam e se formam. Nós temos essa mania, como é que fala? É um outro palavreado, se fala, uma tradição, né? Quando nossos filhos se formam a qualquer coisa, um doutor, um professor, um médico, né? Tudo isso aí, nós fazemos o quê? Uma festa para anunciar. Né? Se eu ler aqui para você entender. Estuda, se forma, nós costumamos a fazer até festa para nossos vizinhos verem e saberem que eles agora são médicos, são advogados, são professores. Porque tudo isso é o que nós planejamos para os nossos filhos. Tudo isso é o que nós planejamos. Eu planejo, você planeja. Tudo isso para os nossos filhos. Nós não vamos planejar algo que nós não queremos para os nossos filhos. Mas o que eu quero que você entenda, meus amados e minhas amadas, é que nem tudo acontece da maneira que nós planejamos. Mas, infelizmente, os nossos planos nem sempre dão certo, contrariando tudo. E dentro dessas contrariedades, o filho que planejamos ser um médico, ser um advogado, ser um professor, se tornou um homem homossexual. Foi uma escolha sua? Não foi. Foi a escolha dele? Também não. Isso é obras da carne. Aquilo que nós lemos lá acho que em Gálatas, né? Que nós lemos, obras da carne. A carne, meus amados, ela desde da sua criação, ela é falha. O homem nunca vai aperfeiçoar a carne. Deus nunca deu o poder à carne para ela ser perfeita, porque a carne ela é egoísta. Se a carne chegasse a esse ponto de ser perfeita, ela ia querer ser mais do que Deus. Por isso que Deus nunca deixou a carne se aperfeiçoar. Infelizmente, nós sabemos que dentro do mundo religioso, as pessoas tentam santificar a carne. Mas o que elas não sabem é isto, que a carne nunca vai ser santa. Se há alguma santidade em nós,
é porque é o Espírito Santo que está em nós e não nós. Nós nunca somos nada nessa terra. A nossa carne nunca é nada. Tudo que nós somos, nós devemos a quem? O Espírito Santo. É Ele que é santo. Por isso que Deus diz que nós somos cheios de nós santos através do Espírito dele, para que nós participasse da santidade dele. Né? Onde nós paramos aqui? Né? É um médico, um advogado, um professor, e se tornou um homossexual. A filha que planejamos ser uma médica, ser uma professora, uma advogada, se tornou uma sapatona, se tornou uma garota de programa. E aí? Nós vamos deixar o nosso filho, que nós planejamos que ele fosse um doutor, fosse um professor, nós vamos deixar de amá-los porque não deu certo nossos planos? Ao contrário, nós temos que amar muito mais. Quando nossos filhos não deu certo o que nós planejamos para eles. Porque a gente vê dentro do sistema religioso pessoas que dizem que amam a Deus, que não vê Ele. É muito fácil dizer que ama uma pessoa sem conhecê-la. É muito fácil. Então é o que nós vemos dentro do sistema religioso. Pessoas dizendo que ama a Deus. Ama porque não conhece Ele. Porque os seus próprios filhos que eles conhecem, só porque não deu certo os planos delas, não amam, deixam de amar. Em muitos casos, tira até de dentro de casa. Você vai viver a sua vida, se vire. Então isso é amor? Que amor que é esse? Que ama a quem não vê, mas não ama quem vê seu próprio sangue. Então isso não é amor. Né? Então, meus amados, nós não podemos. Eu conheço gente por aí que planejou, dentro até da minha própria família, né? Planejou que o filho ou a filha fosse um doutor, fosse uma doutora, mas o que aconteceu? A carne mostrou outra coisa. Não é que aquela pessoa é uma endemoniada, tem um espírito de Satanás, não é nada disso. A carne, obras da carne, que é a pessoa, por não ter o Espírito de Deus, não pôde dominar a sua própria carne. Não é uma coisa que ela escolheu, também não. Não é que ela escolheu ser um homossexual, uma prostituta, uma sapatona. Não é que ela escolheu também. Simplesmente a pessoa não tem o Espírito de Deus e a carne falou mais alto. Mas nem por isso você vai deixar de amar. Porque é essa carne que é a sua parente, é o seu ente querido, é essa carne. Porque esse que vocês estão me vendo aqui, Edival, né? Esse Edival que vocês estão me vendo aqui, o Edival não é filho de Deus. Esse Edival é filho de João Teles da Silva e de Maria, e de Josefa Maria da Silva. Essa carne não é filha de Deus. Essa carne é uma formação. É uma formação. Criação é uma coisa, formação é outra. Então nós temos que conhecer o que é uma formação e o que é uma criação. Então, o Espírito de Deus que está em mim é que é o filho dele. Essa carne é fruto da terra, junto com meu pai que chamava João Teles da Silva e de minha mãe que chamava Josefa Maria da Silva. Essa carne que vocês estão vendo, essa não vai acessar o céu, porque é pó da terra. O pó da terra vai ficar na terra. Só o Espírito volta a Deus. É o que está escrito. E é o que está escrito. Mas se eu terminar aqui. E nessas horas que o pai e a mãe precisa, né? É nessas horas que o pai e a mãe precisa provar o amor de pai e de mãe. Mas precisam saber, entender
que precisa entender, não é só quando nossos filhos se formam doutor, advogado, né? Que são passivos de amor. Não é só quando ele se torna doutor, advogado, que eles são passivos de amar, de amor. Não, é o contrário. Quando a carne vira para o lado contrário, sem o domínio, a pessoa que não tem o Espírito Santo, que não domina a sua própria carne. Sem o Espírito Santo, meus amados, é impossível dominar a carne. É impossível. São passivos de amor, mas muito mais quando os planos dão errado. É que nós devemos amar mais e apoiá-los, porque são nossos filhos, né? Meus amados e minhas amadas, e Deus tem mostrado que nós somos apenas seres humanos. Deus tem mostrado que nós somos apenas seres humanos, cheios de falha. Sem o Espírito Santo, não podemos dominá-la, essa carne. Seres humanos que o que nós sabemos fazer são obras carnais. É o que nós sabemos, meus amados, fazer. É isso que pertence à carne. Fazer obras carnais. E essas obras carnais, não impede que você seja salvo. Porque a nossa salvação não é quando você entra numa chamada igreja. A nossa salvação, ela já veio do céu, que é do Espírito. A nossa salvação é do Espírito. E esse Espírito já veio salvo. Já veio com o Espírito Santo, né? O selo que a turma fala, do selo do Espírito Santo, né? É esse selo que garante a volta dele aos céus. Quanto mais queremos ser alguém com nossas legalidades, né? Com as nossas legalidades, nós queremos ser alguém aplicando certas legalidades nas nossas vidas, mas Deus sempre contraria, mostrando que você não passa de um ser carnal, um ser humano carnal cheio de falha. Mas Deus nos deixa refém da nossa legalidade. Quando nós procuramos levar a nossa vida cheia de legalidade, Deus nos deixa refém dela, da nossa legalidade, né? É o que se prega por aí, legalidade. É o que se prega por aí. E com isso, os nossos filhos se amedrontados, né? Com essas legalidades da carne, os nossos filhos amedrontados com as nossas legalidades, entra em depressão. Porque a carne mostrou para ele, está provando para o pai, para a mãe, que sempre deram uma de legais, cheio de legalidade, né? Querendo que o filho seja um doutor e ele não foi, ele apenas a carne levou para ele o lado da homossexual ou uma prostituta. E eles ficam amedrontados, pensando como dará essa notícia aos pais, como eles vão reagir, né? Se vão pôr eles para fora de casa. É isso, meus amados. Nós temos que conhecer que essa carne é pó da terra, e para o pó da terra ela vai voltar. Essa carne não tem poder de nada. Tudo, se somos alguma coisa, é por conta do Espírito de Deus que está em nós. Nós paramos, entra em depressão, em desespero, em depressão profunda, né? Com medo dos pais saberem do que realmente eles são. Que realmente eles são. Então é isso que os pais têm que entender, é que nem sempre aquilo que nós procuramos para os nossos filhos é o que vai acontecer. Mas independente de qualquer coisa, teremos que amá-los, porque são nossos filhos. E dentro do sistema religioso,
nós vemos, todos dizem que ama a Deus, que não vê Deus, né? Que Deus é Espírito, ninguém pode ver Deus. E não são capazes de amar os seus próprios filhos, que vivem com eles, cresceram ali, dividindo tudo das suas vidas, momentos difíceis, momentos de alegria. Não são capazes de amar os seus próprios filhos quando dão errado, quando seus projetos dão errado. Meus amados, minhas amadas, ame seus entes queridos, independente do que a vida o reservou, para que eles não neguem, né? Para que eles não neguem o seu apoio, né? Não negue o seu apoio a eles e seu amor aos seus próprios filhos. Agindo assim, você está cumprindo todos os mandamentos de Deus. Amém, pessoal? Amém. Paz eterna e até o nosso próximo encontro. Amém?